Olá, mais um dia, mais uma leitura. Nós havíamos parado aqui na parte 14. Nós vimos um encontro muito inesperado, né? Falamos sobre esse encontro entre os dois irmãos, Jacó e Esaú. Bom, então vamos dar continuidade, né? Ao nosso vídeo, nossa leitura. Então vamos lá. Meu pai conduziu Esaú até onde estávamos e ofereceu presentes a seu irmão. Nosso tio recusou-os 3 vezes, como deveria ser, e depois os aceitou polidamente, elogiando cada um dos termos mais lisonjeiros. A cerimônia dos presentes levou um tempo enorme, e tudo o que eu queria era ver melhor os primos que estavam atrás de Esaú. Principalmente as mulheres, que usavam colares e dezenas de pulseiras nos braços e tornozelos. Depois de ter aceito os animais, a lã, a comida e o segundo melhor cão pastor de Jacó, Esaú voltou-se para o irmão e perguntou com uma voz que soava igual a de meu pai: "Quem são esses belos moços?" E Jacó apresentou os filhos que se curvaram profundamente diante do tio, como haviam sido instruídos a fazerem. "Este é Rúben, meu primogênito, filho de Lia, que está ali." E minha mãe inclinou a cabeça, não tanto para mostrar respeito, segundo penso, mas para evitar que Esaú reparasse em seus olhos diferentes antes de saber quantos filhos ela tivera. "E aqui estão outros filhos de Lia, Simão e Levi, e este é Judá", disse meu pai, batendo no ombro de seu 4º filho. Como pode ver, sua imagem nunca me saiu da cabeça. Judá e Esaú riram, um para o outro, com o mesmo sorriso. Zebulum também é filho de Lia. E aqui estão seus gêmeos, Naftali e Issacar. Esaú curvou a cabeça para minha mãe e disse: "Lia é mãe de Miríades." E Lia corou de orgulho. Em seguida, meu pai apresentou José. "Este é o mais novo, o único filho de minha Raquel", disse ele, alardeando seu afeto por minha tia. Esaú inclinou a cabeça, olhou para o filho favorito e para a inalterada beleza de Raquel. Ela devolveu o olhar ainda atordoada pelos acontecimentos do dia. Em seguida, Jacó pronunciou o nome de Dan. "Este é o filho de Bilá, criada de Raquel. E aqui estão Gade e Asher, meus filhos com Zilpá, criada de Lia." Era a primeira vez que eu ouvia as distinções entre meus irmãos e também entre minhas tias serem feitas em público, ou de modo tão claro. Vi os filhos das esposas menos importantes, que o mundo chamava de criadas, abaixarem as cabeças ao serem apresentados. Mas Esaú sabia o que é estar em segundo lugar
e aproximou-se deles exatamente como fizera com meus outros irmãos, cumprimentando-os com um aperto de mão. Os filhos de Bilá e Zilpá emperdigaram-se outra vez e senti orgulho por ter um tio assim. Agora era a vez de meu pai perguntar sobre os filhos de Esaú, que citou cada um com muito orgulho. Você já encontrou Elifaz, meu primogênito, com Hadate, que está ali adiante, disse ele apontando para uma mulher pequena e roliça, que usava um adereço de cabeça feito de discos de cobre martelado. E aqui está Reuel, disse Esaú, abraçando um rapaz magro e moreno de barba cerrada. Ele é filho de Basemate. E com um aceno de cabeça, indicou uma mulher de rosto meigo que trazia um bebê apoiado no quadril. Meus filhos pequenos são Jeus, Jalã e Corá. Estão aqui com Basemate, mas são filhos de Rolibama, minha esposa mais moça. Ela morreu de parto na última primavera. Houve muitos pescoços estendidos para lá e para cá, enquanto as apresentações eram feitas, mas logo foi possível olhar cada um mais perto quando todos fizeram juntos o breve trajeto de volta ao acampamento de Jacó na beira do rio. Meus irmãos mais velhos observavam seus primos adultos, mas não diziam nada. As mulheres aproximaram-se e começaram o lento processo de conhecimento mútuo. Encontramos as filhas de Esaú entre elas, inclusive as duas mais novas de Hadate, que tivera muitas filhas, algumas das quais já eram adultas e mães também. Porém, Libe e Amate ainda estavam com ela. Não eram muito mais velhas do que eu, mas não me deram importância, porque eu ainda usava um vestido de criança e elas já eram moças. Basemate era uma espécie de madrasta de todos os filhos de Oholibama, em especial da pequenina Iti, que custara a vida de Oholibama. Basemate perdera tantos bebês, meninos e meninas, que perdera a conta. Tinha apenas um filho, Reuel, e uma filha viva, Tabea, que era da mesma altura que eu. Tabea e eu acabamos caminhando lado a lado, mas caladas, sem nos atrever a quebrar o silêncio solene que caiu sobre o grupo em marcha. A tarde já ia avançada quando chegamos às nossas tendas. Um mensageiro havia sido enviado para avisar as servas que começassem a preparar a refeição da noite. E fomos recebidos pelo cheiro de pão assando e carne cozinhando. Ainda assim, havia muito que fazer para o tipo de banquete que se fazia necessário para celebrar uma ocasião tão memorável quanto a reconciliação dos filhos de Isaque. As mulheres puseram mãos à obra e disseram a Tabea que me ajudasse a colher cebolas selvagens na beira do rio. Assentimos com um gesto de cabeça, como duas filhas obedientes. Mas, assim que demos as costas aos mais velhos, quase ri alto. Meu desejo se realizara. Estávamos sozinhas. Tabea e eu seguimos com grande determinação para o canteiro de cebolas que eu despojara todo no dia de nossa chegada ao Jaboque. Mas encontramos uma boa quantidade de novos brotos, suficientes para encher a cesta que ela trazia.
Decidimos, entretanto, que nossas mães não precisavam saber quão depressa tínhamos terminado nossa tarefa e tiramos proveito de nossa liberdade, enfiando os pés na água e tagarelando uma com a outra, deixando fluir todas aquelas histórias que formam a memória da infância. Enquanto eu admirava as pulseiras em seus braços, ela me contava a história da vida de sua mãe. Como Esaú ficara encantado pela jovem e linda Basemate ao vê-la no mercado perto de Manre, onde nossa avó Rebeca morava. Como preço da noiva, ele oferecera ao pai de Basemate, além da quantidade habitual de ovelhas e cabras, nada menos do que 40 pulseiras de cobre, para que seus pulsos e tornozelos anunciassem sua beleza, disse ele. Esaú amava Basemate, mas sofria nas mãos da primeira mulher, Adate, que era ciumenta. Nem mesmo os filhos natimortos de Basemate haviam abrandado o coração de Adate. Quando perguntei como podiam celebrar a lua nova juntas com tanto rancor em casa, Tabea disse que as mulheres da família não acompanhavam juntas a morte e o renascimento da lua. É uma das coisas que a avó detesta nas filhas de Esaú, comentou Tabea. Você conhece minha avó? Perguntei. Conhece Rebeca? Conheço, respondeu minha prima. Já a encontrei 2 vezes nas colheitas da cevada. A avó sorri para mim, mas não fala com minha mãe nem com Adate. E também não dava atenção a Rolibama quando ela era viva. A avó diz coisas horríveis sobre minha mãe, e isso não está certo. Minha prima franziu a testa e seus olhos encheram-se de lágrimas. Mas gosto muito da tenda da avó. É tão bonito lá dentro. E apesar de ela ser a mulher mais velha que já vi, continua muito bela. Tabea riu e continuou. A avó me diz que sou parecida com ela, embora seja evidente que me pareço em tudo com a minha mãe. Tabea parecia, de fato, uma cópia de Basemate, com seu nariz afilado, o cabelo escuro e brilhante e os pulsos e tornozelos delicados. Entretanto, quando encontrei Rebeca, lembrei das palavras de minha prima e entendi o que a avó queria dizer. Tabea tinha os olhos iguais aos da avó, negros e diretos como 2 flechas, enquanto que os de Basemate eram castanhos e estavam sempre abaixados. Contei a Tabea sobre a tenda vermelha e como minhas mães celebravam a lua nova com bolos, canções e histórias, deixando os rancores de fora durante o período de escuridão. E como eu, a única filha, havia sido autorizada a entrar, mesmo sendo criança, mesmo sendo contra os costumes para quem já tinha sido desmamada e ainda não era mulher. Com isso, nós 2 olhamos para nossos peitos e esticamos as túnicas sobre eles para comparar o que se passava com o nosso corpo. Embora nenhuma das 2 estivesse pronta para amamentar, tudo indicava que seria eu quem amadureceria primeiro. Tabea suspirou. Eu dei de ombros e então rimos até nossos olhos se encherem de lágrimas, o que nos fez rir mais e rolar pelo chão às gargalhadas. Retomamos o fôlego e começamos a falar sobre nossos irmãos. Tabea disse que não conhecia bem Elifaz,
mas que Reuel era bondoso. Dos meninos pequenos, ela detestava Jeus, que puxava seu cabelo o tempo todo e dava-lhe caneladas sempre que o mandavam ajudá-la na horta. Contei a ela como Simão e Levi tinham feito José e meus outros irmãos deixarem nossas brincadeiras de lado, e que me tratavam como sua criada pessoal, como se minha única obrigação fosse manter cheias suas taças de vinho. Cheguei a confessar que eu cuspia no vinho deles sempre que tinha oportunidade. Falei da gentileza de Rúben, da beleza de Judá, e contei que José e eu tínhamos sido amamentados juntos. Fiquei chocada ao ouvir Tabeia dizer que não queria ter filhos. Cansei de ver minha mãe acalentando bebê mortos, explicou ela. E ouvi Olibama gritar durante 3 dias seguidos antes de dar a vida por Ite. Não estou disposta a sofrer dessa maneira. Tabeia não queria saber de casamento. Preferia servir em Manre e mudar seu nome para Débora, ou então entoar cânticos no altar de um grande templo, como o que havia em Xexém. Lá posso me tornar uma das mulheres mais religiosas que tecem para os deuses e sempre usam túnicas limpas. Eu vou dormir sozinha, a não ser que resolva escolher um consorte na festa da cevada. Eu não compreendia os desejos dela. Na realidade, nem compreendia inteiramente suas palavras, pois nada sabia a respeito de templos nem das mulheres que serviam neles. Quanto a mim, disse a Tabeia que esperava ter 10 crianças bem fortes, como as que minha mãe tivera, embora eu quisesse, no mínimo, 5 filhas. Era a primeira vez que dizia essas coisas em voz alta e provavelmente a primeira vez que eu pensava nelas. Mas falei com toda sinceridade. Você não tem medo do parto? Perguntou minha prima. Nem da dor? E se a criança morrer? Sacudi a cabeça. Parteiras não têm medo da vida, respondi, percebendo que passara a me considerar aprendiz de Raquel e neta de Ina. Tabeia e eu ficamos pensativas, olhando para a água. A conversa foi morrendo. Refletíamos sobre as diferenças entre nós e pensávamos se nossas esperanças seriam realizadas, se algum dia saberíamos o que acontecera com a outra depois que nossos pais se despedissem. Meus pensamentos iam e vinham, como a lançadeira de um grande tear, de modo que quando ouvi a voz da minha mãe chamar meu nome, percebi que havia um tom zangado nela. Tínhamos demorado demais. Tabeia e eu seguimos depressa, de mãos dadas, de volta para as fogueiras onde as mulheres estavam cozinhando. Minha prima e eu fizemos o possível para ficar juntas depois disso, observando nossas mães rodearem-se mutuamente com mal disfarçada curiosidade. Elas analisavam as roupas e receitas umas das outras, umas pedindo educadamente às outras que repetissem o seu nome, só mais uma vez, por favor, para aprenderem a pronúncia certa. Vi minha mãe levantar as sobrancelhas ao ver como as mulheres cananeias usavam o sal. E reparei que a Date se retesou toda quando Bilá acrescentou um punhado de cebolas frescas
ao seu ensopado de carne seca de cabra. Entretanto, todos os julgamentos eram encobertos por sorrisos formais em meio ao corre-corre da preparação da comida. Enquanto as mulheres aprontavam a refeição, Esaú e Jacó desapareceram dentro da tenda de meu pai. Os filhos de Esaú armaram suas tendas para a noite e depois se reuniram perto da entrada da tenda de Jacó, onde meus irmãos também estavam. Rúben e Elifaz trocaram gracejos sobre os rebanhos de seus pais, sutilmente comparando a quantidade e a vitalidade de ambos, cada um avaliando o trabalho do outro quanto ao pastoreio e a habilidade para lidar com os cães. Elifaz surpreendeu-se ao saber que nem Rúben, nem qualquer dos seus irmãos se casara ainda, ou tivera filhos. Mas esse não era um assunto que Rúben discutiria com o filho de Esaú. Havia longas pausas na conversa entre os primos, que chutavam a terra e abriam e fechavam as mãos, entediados. Finalmente, a tenda se abriu e meu pai e Esaú saíram, esfregando os olhos na claridade ainda intensa do dia, pedindo que lhes trouxessem vinho e que a refeição começasse. Os dois irmãos sentaram-se em um cobertor que Jacó estendeu no chão. Os filhos acomodaram-se de acordo com uma constrangida hierarquia. Elifaz e Rúben de pé atrás de seus respectivos pais. José e Corá sentados ao lado deles, enquanto eu ia e voltava, mantendo cheios os copos de vinho. Notei como meus irmãos eram mais numerosos do que os de Tabeia, e achei que eram mais bonitos do que os filhos de Esaú. Tabeia serviu o pão e nossas mães e suas criadas encheram os pratos dos homens até eles não aguentarem mais comer. Cada uma das mulheres reparou em quem comeu mais do seu ensopado, do seu pão, quem tomou mais a sua cerveja, e cada um dos homens teve o cuidado de elogiar a comida servida pela esposa de seu irmão. Esaú bebeu copiosamente a cerveja de minha mãe e apreciou muito a carne de cabra cebolada de Bilá. Jacó comeu pouco, mas fez o melhor que pôde para prestar homenagem à comida que lhe foi oferecida por Basemate e Hadat. Quando os homens terminaram, as mulheres e meninas sentaram-se para comer. Porém, como costuma acontecer nas grandes festas, o apetite era pouco depois de todas aquelas horas mexendo e provando os pratos. As mães foram servidas pelas escravas de Esaú, duas moças viçosas que usavam pequenos anéis de pratas em furo na parte superior da orelha. Uma delas estava grávida. Tabeia segredou-me que era da semente de Esaú, e que se ela tivesse um filho homem, retiraria o brinco da orelha e se tornaria uma esposa menor. Olhei para a escrava robusta, de tornozelos tão grossos quanto os de Judá. Em seguida, relanceei o olhar para a esguia Basemate e disse a Tabeia que o gosto de Esaú para esposas era tão generoso quanto seus outros apetites. Ela começou a rir, mas um olhar penetrante de Hadat fez a graça acabar no mesmo instante. A luz do dia estava diminuindo pouco a pouco, quando Esaú e Jacó começaram a contar histórias. Nossas servas trouxeram lamparinas
e as escravas de Esaú mantiveram-nas cheias de óleo. A luz das chamas dançavam nos rostos das pessoas de minha família, que de repente ficara tão numerosa. Tabeia e eu, sentadas com os joelhos encostados, ouvíamos a história de nosso bisavô Abraão, que deixara sua antiga terra de Ur, onde a lua era venerada em nome de Nana e Ningal, e seguira para Harã, onde ouvira a voz de El, ordenando-lhe que fosse para Canaã. No sul, Abraão realizara grandes proezas, como matar 1000 homens de um golpe só, porque ela, Abraão, dera-lhe o poder de 10.000 homens. Jacó falou da beleza de Sara, mulher de Abraão e serva de Inana, a deusa que era filha de Nana e Ningal. Inana amava Sara de tal maneira que a deusa veio a ela no bosque de terebintos em Manre e no final de sua vida deu-lhe um filho saudável. Esse filho era nosso avô Isaque, o marido de Rebeca, que era sobrinha de Sara, a sacerdotisa. Agora era Rebeca, minha avó, quem fazia profecias para o povo do bosque sagrado de Sara em Manre. Tendo recordado a história da família da maneira apropriada, meu tio e meu pai passaram as histórias da infância, um batendo nas costas do outro ao lembrar as vezes que haviam fugido da horta da mãe para brincar com os cordeirinhos, um ajudando o outro a lembrar os nomes de seus cães favoritos. O negro, o malhado e, em especial, a maravilha de 3 pernas. Uma cadela espantosa, que sobrevivera ao ataque de um chacal e ainda assim pastoreava tão bem quanto os melhores cães. Era delicioso olhar para o rosto de meu pai à medida que essas histórias se iam desenrolando. Via-o como um menino outra vez, despreocupado, forte, determinado. Sua atitude reservada desfez-se afinal por completo, quando Esaú rememorou o dia em que caíram em um lodaçal e entraram na tenda da mãe cobertos de grossa lama cinzenta. Deu muitas risadas com o relato da vez em que os irmãos roubaram o pão de um dia inteiro, comeram até enjoar e levaram uma boa sova por conta da travessura. Depois de muitas histórias, um silêncio jubiloso espalhou-se pelo grupo. Ouvíamos ao fundo os ruídos dos animais e o rumorejar do jaboque. E então Esaú começou a cantar. Meu pai abriu um largo sorriso e acompanhou-o com voz alta e forte, repetindo as palavras de uma canção de pastores que eu nunca ouvira e que tratava apenas do vigor de um certo carneiro. As mulheres apertavam os lábios à medida que a canção prosseguia, cada verso mais libidinoso e atrevido que o anterior. Para minha surpresa, meus irmãos e nossos primos sabiam toda a letra e fizeram coro, as vozes em grande algazarra, terminando com um brado e muitas gargalhadas. Quando os homens acabaram, Esaú fez um gesto de cabeça para a primeira esposa, e esta deu um sinal que abriu as bocas das esposas, filhas, servas e escravas.
Era um hino dedicado a Anat, o nome que as mulheres cananeias usavam para designar Inanna, e louvava as façanhas da deusa na guerra e seus poderes no amor. Então, ficamos aqui, por enquanto, né? Próximo vídeo, então, vamos para a parte 15 e vamos ver como é que essa cantoria ficou, né? Porque, pelo visto, começaram a cantar lá no assentamento, cheios de alegria por estarem em família, por estarem uns perdoando os outros, principalmente Esaú e Jacó, muito mais Jacó de se perdoar, né, a si próprio, porque toda aquela apreensão, toda aquela loucura, culpa e que foi tomando conta de todas as pessoas da família, né, pessoal dele, do núcleo familiar dele, não tinha nenhum sentido, né? Isso prova que muitas vezes nós pensamos coisas sobre o outro e que o outro não faz nem ideia e que ele não está pensando a mesma coisa. Então, precisamos nos dar a chance de saber o que o outro pensa, de conhecer melhor a história do outro e se abrir para o perdão, para o auto-perdão e para o perdão a outra pessoa, não é isso? Então, foi uma lição boa nessa partezinha aí que a gente escutou. Vamos ver como é que vai ficar a próxima parte, tá bom? Tenham dias maravilhosos, dias cheios de esperança, dias cheios de compaixão. Precisamos muito disso, né? Fiquem bem. Muito obrigada por estarmos aqui juntos. Até a próxima.